Bem-vinda, Grace. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu fixar aqui o tema da narrativa. Nossa convidada já entrou. Muito obrigada, Grace. Bem-vindo, Jaime. Boa tarde a todos e todas. Olá. Olá, Maria Delmar. Muito boa tarde para nós aqui do Brasil. Boa noite para você aí em Portugal. Obrigada, igualmente. É com muita honra que eu estou aqui nesse momento, né, aqui com você. E, nossa, queria já começar dizendo que sou uma grande fã sua, né? Para mim, estar nesse momento nossa, nem consigo precisar. Que bom, muito obrigada, igualmente. Sinto-me muito honrada de estar a conversar contigo, com a comunidade Libertas, a qual admiro muito e tenho acompanhado. Portanto, para mim é um prazer e um privilégio estar aqui e um carinho muito grande também de que este oceano que nos separa não nos separa assim tanto, né? Consegue me ver Não, bem? Joana, consegues me ver bem? Sim? estou te ouvindo e te vendo bem. Pois é, esse oceano não nos separa mais. Não É, mais, né? não mais. É. Bom, eu me chamo Joana, sou psicóloga clínica, né? Faço formação, sou especialista em psicologia social, faço formação em clínica na análise bioenergética pela comunidade Libertas, já tem mais ou menos 1 ano e meio, né? E, enfim, tenho projetos sociais em relação a capoeira, atendimentos clínicos de forma social também, por aqui pelo Rio Grande do Norte, né? E vou te apresentar agora, vou ler um pouquinho do teu currículo, né? Maria, pessoal, Maria Delmar, ela é psicóloga, psicoterapeuta, especialista em saúde e terapia de casal, é diretora e fundadora do Centro de Psicoterapia Somática em Biossíntese, desde 2006, para Portugal e Espanha, e é escritora. Vem desenvolvendo aí um trabalho icônico dentro da psicologia corporal enfim, sou muito fã. Quando pensei neste encontro contigo, Maria Delmar, eu pensei em conversarmos um pouco sobre a sexualidade, visto que é uma temática que ainda tem muito tabu dentro da nossa sociedade, né? Uhum. Não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Então, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta que é o seguinte: quais as demandas, já que o teu trabalho é muito nessa perspectiva, né? Quais as demandas que chegam para você aí em Portugal? Uhum, ok. Bom, Joana, então, como falamos de falar da sexualidade sem tabu, eu vou tentar falar mesmo sem tabu daquilo que realmente me chega na intimidade do consultório, onde a gente vê na camada mais vulnerável, não é? E nessa vulnerabilidade que a sexualidade é trazida e realmente é muito importante perceber que, embora achamos que não estamos tão reprimidos sexualmente, estamos muito reprimidos. Há uma sofisticação da liberdade na sexualidade e desde que se começou a olhar a sexualidade como uma não só função para ter bebês, para ter descendência, e mais como uma questão não só do prazer, sino de vinculação e de forma de conhecer o corpo, se levantam outras questões. Então, que coisas vêm muito ao consultório? Vem a anorgasmia, a dificuldade de ter orgasmo, muitas mulheres, mais de 70% não conhecem o orgasmo, ou têm relações com penetração muito dolorosas, muita falta de líbido, casais jovens que trabalham tanto, o mundo absorve muitíssimo o nosso mundo, em que a parte mais nobre do dia é feita fora de casa, entre pessoas, máquinas, exigências, então uma hipoatividade sexual, baixa de líbido, poucos encontros sexuais, muito genitais, só estimulação genital, pouco contacto com o corpo, ejaculação precoce, muita impotência em homens até bastante jovens, nos casais homossexuais às vezes muita diferença a nível não só de líbido, mas de questões também anatômicas, sociais, pressão,
isso afeta a nível orgânico, porque a maior parte das disfunções sexuais, embora se manifestem no corpo orgânico, como dor, falta de prazer, dificuldades de toque no corpo pela estética, porque se você tem mais um musquilinho, se não se tem o corpo perfeito do ginásio, já parece que não se pode mostrar, tocar, esconder, mas a dificuldade de falar disso abertamente, a falta de diálogo, o próprio terapeuta, a necessidade que tem de ter de criar um campo seguro para poder falar-se de detalhes, porque há casais que falam demais de detalhes e fazem uma espécie de protocolo demasiado técnico, que é o sexo em si. Há outros que é o contrário, não falam nada, e aquilo acontece, pronto, foi mais ou menos, pronto, acabou, maravilha, fumo um cigarrinho, vamos Tudo embora. ali fica e ninguém conversa sobre, né? 20 anos sem conversar de nada, até que um dia se abre o tema, então como é que vocês se tocam, como vocês fazem sexo oral, que tipos de posturas vocês gostam, é dor, não é dor, há orgasmo, como vocês falam disto, corpo nu, como é que é. Todos estes temas, alguns deles são tremendos. Acontece que desmonta o casal, que ficam os dois chorando sem saber nunca que o outro tinha na sua intimidade, ou na sua vulnerabilidade alguma fantasia, alguma coisa que nunca falou para não ferir, para não perder o amor do outro. Então, eu acho que os pedidos que vêm, não vêm muitas vezes explícitos, e então é o terapeuta que muitas vezes, quando vêm os dois, ou mesmo individual, tem que criar um campo suficientemente seguro para, no momento adequado, ir abrindo o tema, até porque falar, a própria fala, já é difícil. A própria fala do que se passa é difícil. Às vezes nem sabem colocar nome àquilo que lhes acontece. Então, acontece muito o pedido de não sei o que me acontece, perdi a força, perdi a vitalidade, ou não tenho orgasmo, ou me recordo daquela relação que tive um prazer enorme, nunca mais tive aquilo, e se idealiza. Portanto, os problemas neste momento são muito, os que sempre houve, mas sobretudo a hipoatividade sexual, a dor, o desencontro no diálogo, e a dificuldade também de fazer disto algo sério, não é? Algo que afeta a saúde. Se banaliza demasiado, e até mesmo na sexologia médica, os colegas que se dedicam a esta área são, como eles dizem, sobretudo na Espanha, eles dizem que são considerados filhos de um Deus menor, como se a sociedade ou a comunidade científica achasse que eles trabalham uma coisa estranha, não devia-se trabalhar tanto a sexualidade. Não é tão importante, sim. É fazer e pronto, não é? Portanto, são muitos temas, mas principalmente esses são os que as pessoas trazem. E depois se abre toda uma porta para um diálogo que há que não existe, que é o tocar, o olhar, o cheirar, o dialogar com mais profundidade, falar da vulnerabilidade, porque os corpos nus estão com as camadas, as estruturas de defesa, muitas vezes no seu estado mais vulnerável, não é? Portanto, é um tema enorme. Sim, é um tema muito pertinente. Me alegra muito estar aqui falando sobre esse tema, porque esse espaço de fala aqui já é uma forma de desconstrução desse tabu. Né? Então, é muito bom contribuir para as 23, com as 23 pessoas que estão aqui nesse momento nos ouvindo, para desmistificar algumas coisas. Você falou muito da questão de anorgasmia, não foi isso que você falou? Eu fiquei me perguntando aqui e lembrando dos caráteres, né, na bioenergética, na psicologia corporal que vem de Reich, né, até que ponto, como essa anorgasmia, ela não tem a ver com com os caráteres, né, teorizados por Reich. Você poderia falar um pouquinho disso? Sim, podemos falar. Embora o mundo da função do caráter está mudando muito para a gente sair desse lugar mais fixo e é tudo muito mais, felizmente, transformável. Sem dúvida, quando a carga é muito, por exemplo, na oralidade, a pessoa tem muita angústia na sua necessidade, habitualmente na curva do orgasmo da Reich, fica na subida da procura do orgasmo, na procura do prazer, na procura do êxtase nessa fusão, e a angústia é muito grande, não se chega a ter muita excitação, mas não se chega ao orgasmo, o qual, em prol do contacto, em prol de ter o outro em fusão, mas não chegar ao prazer, porque se gasta todo na necessidade de fusão e de segurança, muitas vezes há um impedimento que fica depois orgânico no ganho do prazer. Há muita anorgasmia
quando há muita emocionabilidade. Na histeria, às vezes o que há é um orgasmo que não é muito forte, muitas vezes é mais fácil sem penetração, muito mais na masturbação mútua, é quando é mais fácil, mas na penetração pode haver muita dor. Eu estou falando nos extremos, não é? Quando a carga é muito posta para fora na histeria, depois na intimidade, na vulnerabilidade, a pele tranca, os músculos fecham e os anéis da vagina ficam muito mais doloridos. Portanto, se procura muito contato, e se procura a líbido, mas não há uma descarga eficiente, não há um relaxamento eficiente, até porque depois fazendo ponte com o Tao e com o Tantra, para redescobrir a sexualidade e caírem os modelos, há que relacionar o relaxamento com a tesão, e não ao contrário, a tensão com o orgasmo. Portanto, é tudo um tema à parte. E depois tivemos, por exemplo, as estruturas mais de contenção, como o masoquismo. É curioso que o masoquista habitualmente tem uma sexualidade bastante boa, porque reprime para fora e fica para dentro uma carga que habitualmente deixa sair na cama, deixa sair na sexualidade. É ali que muitas vezes sai esse lado que está reprimido, e então tem o tempo e o cuidado e o toque para ir soltar um pouco esse lado que explode de alguma forma na sexualidade. Obviamente que isto não é matemático, não é todo mundo que tem um perfil, uma tendência masoquista, tem uma questão fantástica na sexualidade. Mas sim que é verdade que é como se houvesse um exterior e um interior. Quando o exterior é muito para fora, depois há mais dificuldade na vulnerabilidade dentro. Então, as estruturas que vão muito para fora, o fálico narcisista, agressivo masculina, a sexualidade e a carga vão muito para o exterior, para a forma, para a estética, para a performance. Como a vulnerabilidade e o contato com o coração e a pelvis fica comprometida nessa necessidade do ego, nessa necessidade de contacto com o exterior, às vezes fica comprometida a intimidade, e a anorgasmia, a ejaculação precoce, a impotência é altíssima, é altíssima. E depois, na parte mais psicopática, a tendência a muitos jogos eróticos que podem ser perigosos. Estamos falando dos extremos, não é? Da dominação, da necessidade pela dor, pelo que o outro se sinta inferiorizado, sentir que é um poder, né? Porque os jogos na sexualidade podem ser muito perversos. Se os dois querem brincar, você pode brincar de mil formas, com brinquedos, com personagens, fazendo roleplay, é muito divertido. Eu tenho casais que, para recuperar a sua própria vinculação, criamos coisas psicodramáticas para eles experimentarem em casa, que são divertidíssimos. Mascararem, fingirem-se de estranhos num café, num bar, se conquistarem, há coisas giríssimas para fazer. Já chegou um cliente para mim com essa perspectiva, né? Que ele gostava de fazer esse... E aí eu lembrei do psicodrama, eu achei super interessante você ter falado isso agora, trazido psicodrama para dentro da relação sexual. Muito bacana essa alusão. Claro, até porque nós, como psicoterapeutas corporais, nós temos uma quantidade de ferramentas fantásticas para sair da cabeça e usar a expressão corporal e promover que eles não é só no consultório, sino que nas suas próprias casas ou grupos sociais, eles possam abrir o erotismo saudável, que não é só excitação genital, é abrir os sentidos, é abrir-se para o mundo e perceber que através dos sentidos eu me excito porque eu celebro a vida, né? Como falava Lowen, há que celebrar a vida dançando. Há que celebrar a vida, mexe-te da cadeira e vai atrás de experimentar os sentidos. Então, se a gente passa pelos os caráteres clássicos, reichianos, nosso pai da psicoterapia corporal, quanto mais na rigidez e mais na função para fora, mais dificuldade em contato com a vulnerabilidade. Ou, por exemplo, o esquizoide fantaseia muito na sexualidade, pode imaginar grandes romances, uma coisa, e às vezes, e a coisa está muito na cabeça, não suporta a intimidade e fica morrendo de medo, mas se não é tão radical, a nível sexual, é ali que ele mostra todo o seu lado quente, todo o seu lado amoroso. Eu tenho muitos casais que ela fala, por exemplo, meu marido, esta coisa parece uma porta, só no seu mundo, está sempre nos livros, não me beija, não me abraça. No ato sexual, ele parece outra pessoa. Ele me acaricia, ele me beija, e naquele momento, ele derrete, ele é outra pessoa por completo diferente. Ele cuida de mim, ele dá prazer, ele me dá prazer, e depois acaba, e volta outra vez a ser aquela pessoa fria e distante, e eu não entendo.
É como se tivesse duas pessoas, né? Também tem uma coisa parecida com isso em relação a pessoas que são mais controladoras na vida e Uhum. aí, quando chegam no sexo, gostam de ser controladas. Sim, Não sei se sim. chega para você isso. Tudo, chega a tudo, Joana. Em quase 26, 27 anos de clínica já me chegou de tudo. Há pessoas que por uma questão, há pessoas que por uma questão de excitação, porque tem um histórico também de que é lá que sentem a vitalidade, tal e qual, infelizmente, temos que entender que, por exemplo, a pessoa que sofre de automutilação porque se corta, não se quer magoar, mas realmente no momento de magoar o corpo, libera endorfinas, e as endorfinas relaxam o corpo e criam adição. Portanto, ao sentir dor ou ao sentir-se manipulado ou mesmo dominado, se liberam também certos graus de endorfinas que tem um momento de pico em que sofre, primeiro sofre muito adrenalina, dopamina, depois cai drasticamente. Essa sensação de me sentir primeiro dominado e acolhido tem jogos sexuais que isto, a fronteira entre a perversão, a patologia é muito tênue, porque depende também do acordo que o casal tenha. E se depois da dominação, não há dominação no dia a dia, e é uma cooperação, e há um cuidado, eles podem fazer coisas muito loucas, aparentemente, dentro da sexualidade, de beliscar-se, de someter-se, de insultar-se, mas eles dois sabem o que estão fazendo. Não se estão insultando, estão se chamando nomes porque se realmente se quer insultar. É uma brincadeira. É nesse momento uma coisa mais animalesca. Me recordo de uma paciente minha que descobriu dentro dela que ela gostava que o marido lhe chamasse nomes quando estavam tendo sexo. E o homem nunca tinha imaginado tal coisa. E então ela, quando estava nesse momento mais vulnerável, ela queria soltar o lado mais reptiliano dela. E de facto ela desfrutava imenso. E ela aprendeu a lhe dizer aqueles nomes, acharam aquilo piada. E ela depois fala, e naquele momento eu preciso romper o meu lado cognitivo, o meu lado controlador do dia a dia. Sou professora, nesse momento eu não quero ser essa personagem. Nesse momento eu quero ser alguém que não tem regra. E então ele falava, ela é louca? Eu digo, não. Vamos enquadrar em que lugar, em que momento isto acontece e o que está acontecendo para além da forma. Está acontecendo uma descarga. Se vamos em tudo, ao pé da letra, vamos todos... Tem acontecido de tudo, todo tipo de casais, casais que brincam a someter-se, casais que se sometem e se magoam, e um dos dois não quer e sofre muito. E então é manipulado na sexualidade, porque um dos dois tem, por exemplo, muita libido, e o outro não tem, então fica a sofrer, a ver quando acontece, e o outro manipula consoante se correu bem o dia, ou não correu bem o dia, ou se o outro fez aquilo que se pretendia, e então, de alguma forma, manipulam com o prazer, com a dor, com a frequência. Possibilidades, Joana, há muitas. E há tantos tipos de casais como formas de tocar-se e de intervir sexualmente. Mas a patologia e aquilo que passa o limite do que é um risco para a saúde mental e para o território saudável é quanto isso é coordenado, cooperado e se entendem nos dois que é um ato de prazer e de amor e quanto um dos dois sente que domina e outro sente que não tem escapatória e está sequestrado psicoafetivamente. Aí já a coisa é outra. Então é uma relação tóxica. Então, se há, pelo que eu estou entendendo aí do que você está dizendo para gente, é que se há um equilíbrio entre a brincadeira duas partes é saudável. Se não Sim, há, se alguém está retido psicologicamente, aí sim já há um desequilíbrio, não é isso? sim, sim, Aí sim, já há uma coisa a ser trabalhada. sim, sim. E a ser trabalhada e às vezes a ser descoberta, porque às vezes pelo medo de perder ao outro, há coisas que não são faladas e o outro não chega a saber ou que está sendo manipulado às vezes na consciência ou que está manipulando o outro. Portanto, às vezes o terapeuta é um tradutor de campos no qual começa a perceber o que está acontecendo e o nunca falado emerge. E então aí começa um caminho também de mais saudabilidade, porque por trás de cada atitude, o 95% das nossas atitudes diárias, elas vêm de uma fonte inconsciente. Se manifesta conscientemente e achamos que é consciente, mas não é verdade, a gente é dominado muito pelo inconsciente. A gente repete os mesmos pensamentos todos os dias, o dia anterior, desejos. Portanto, abrir o campo da sexualidade livremente é abrir o inconsciente, é abrir medo, é abrir a vulnerabilidade, é abrir a fantasia,
o desejo, a potência, os sentidos. É por isso que no Tantra e no Tao, sobretudo, não é visto como uma parte do ser humano, é visto como uma das fontes da saúde mental e biológica. Então, é uma outra visão totalmente distinta. Quando alguém se queixa de uma questão sexual a um taoísta, é levado tão a sério como se estivesse queixando do fígado, de um ataque cardíaco ou de um ictus. Igual. E pelo que você está trazendo, eu tenho entendido do que você está me trazendo, que é o seguinte: a sexualidade ela é muito além do sexo, do ato sexual, né? Por isso que é visto como, aí nessa cultura, é visto como algo que traz muito a saúde mental, né? E aí trazendo para Reich, porque falar de sexualidade não tem como não falar de Reich, aí trazendo para Reich, o orgasmo ele é muito, muito mais, a potência orgástica é muito mais além do que um orgasmo em um ato sexual ali. Né? É um orgasmo na vida, é uma potência de vida, de viver. Por isso, aí você falou da questão do dançar, da questão do interpretar, das brincadeiras, né? Muito interessante. Eu queria fazer uma pergunta para você agora, Maria. Maria Delmar, você falando para mim, surgiu aqui nas minhas sensações a questão de abordar o falso self. A gente estava falando sobre ser diferente do que somos em geral na vida, e eu gostaria de saber como é que você vê essa questão do verdadeiro self e do falso self em relação à sexualidade. Ok. Bom, realmente o falso self, a gente sabe pelas estruturas, pelo que vamos aprendendo, que são os caráteres mais intermédios, não é? Em que se cria algo para defender-me do mundo, não é? Masoquismo, passivo feminino, psicopata e por aí fora. Quanto mais ego, não muito funcional, mais eu preciso um extra para me proteger, sempre procurando sentir-me seguro e escondo a minha vulnerabilidade. E no falso self, a nível do que é intimidade, que é para além da penetração e da sexualidade, a intimidade é de facto sentir-me seguro no contato com algo, com alguém ou com um grupo, e eu sentir-me que posso ser eu. Eu consigo conhecer que eu posso ser íntimo, não só porque me fico despido na minha roupa, é porque posso despir a minha alma e não sentir que vou ser atacado, não sentir que estou à mercê do outro. E isso, para isso, precisa um grounding interno muito profundo, que ele é harmonizado e não precisa um falso self, que tem a ver com autenticidade. Por isso, às vezes, na cama, na sexualidade, a pessoa é de uma forma e fora é outra. Por isso, às vezes, na minha casa, eu sou de um jeito e fora sou outro. Por isso, no consultório desmonto, depois saio do consultório e volto a vestir o fato, gravata ou salto alto. Então, o falso self é um lado defensivo, que temos que respeitar, porque por algum motivo a pessoa construiu, e dar de mão dada para que se vá corregulando conosco. Hoje a neurociência nos ajuda muito a perceber que a pessoa de alguma forma construiu o falso self, porque em algum lugar se sente ainda em perigo. O sistema reptiliano ainda tem uma carga alostática que diz que o perigo não passou, que o mundo em qualquer momento, me conectando com a minha parte vulnerável, me vai atacar. E o próprio Reich, que era médico, ele falava das biopatias, e as biopatias, a psicossomática, que é uma área que me fascina, ele próprio começou a falar, quando aquilo não encontra a forma adequada de expressão, que para mim ele falava muito da autenticidade, porque ele tentou, por tudo, ser espontâneo, autêntico, lutar pela liberdade, pela igualdade, portanto ele tentou ir para além do falso self, e ele falava, não, realmente, quando o orgasmo, ou quando o corpo não descarrega adequadamente, a pelvis não fica descontrolada, a consciência fica controlando, e então a energia fica retida, e aí começam a haver as torcidas, né, os bloqueios. E isso complica a saúde vital, isso complica até mesmo organicamente, porque quando não há orgasmo, quando não há descarga, as estruturas de caráter têm tendência também a ter biopatias, tumores nos ovários, poliquísticos, endometrioses, miomas, nos homens problemas com a próstata muito precoces, além da própria dificuldade de ejaculação, problemas na bexiga, problemas renais, problemas circulatórios, tudo, pele, problemas de pele, muito problema de pele que está acontecendo, muito mais agora, que estamos neste distanciamento social, com essa situação pandêmica tão mal gerida em tantos países, né, com esta loucura toda, em que ainda a intimidade fica mais em causa, porque por um lado tens que proteger a vida, por outro lado não podes tocar, e está criando outras questões sexuais que vão vir ao consultório e já estão acontecendo, não é? A coisa virtual, o sexo virtual,
Portanto, são muitas questões que estão aqui, e não é por acaso que a palavra neurose, que vem da época psicanalítica, quer dizer matar o eros. A pessoa fica neurótica porque mata o eros, que antecede a sexualidade, que é o prazer, o deus erótico, o deus eros, era o deus do prazer, mas não é da sexualidade, é da mesma conexão com a vida. Eu mato o ser eu, o verdadeiro eu, porque tenho medo de ser atacado. Então, eu quero ir, mas eu digo que não vou. Eu quero dizer que eu amo, ou quero falar em público, eu tenho medo. Eu estou neurótico, acho que me vão a fazer mal. Há uma frase de um autor que não me recordo que falava: a minha vida tem estado cheia de desgraças, dores e tragédias, a maioria das quais nunca chegaram a acontecer. Porque a gente constrói tudo isso, até mesmo quando vamos para a sexualidade, que é tudo e não é só a penetração. Ai, terei as mamas adequadas, ai, meu pênis será suficientemente grande, os tabus, as mentiras do sexo, estará dobrado, Será me que vou lembro. agradar o outro? Vou Será que agradar o outro, minha anatomia é boa, meu cheiro é bom. Então a gente coloca esse monte de perfumes que são hormonas de animais em vez de ter o cheiro natural. Eu tenho que educar aos meus clientes, aos meus casais para dizer, quando vocês querem recuperar a vossa sexualidade, por favor, tirem os perfumes de farmácia e os perfumes do Corte Inglês ou do Louis Vuitton, ou do Louis Vuitton não, de Dior, do que for, porque estão tirando hormonas da gazela, do leão. Vocês precisam das vossas ferormonas. O vosso parceiro está cheirando um leão, está cheirando um animal africano da selva. Vocês precisam o vosso cheiro, recuperar o cheiro a vocês. E o cheiro à pessoa é o cheiro que realmente necessita. A gente tem uma confusão com o cheirar bem, o cheirar mal, o cheirar o quê? Então, estamos perdendo, estamos com muita interferência nas crenças e com muitas interferências nos sentidos. Muitas. muito interessante. Eu estou aqui viajando. Muito bom, muito conhecimento. Bom, eu queria saber um pouco de você, o que é que esse momento pandêmico trouxe de novo em relação você já introduziu um pouco esse tema, falando da questão do sexo virtual. Sabemos que houveram muitas separações de casais devido à convivência, que passou a ser uma convivência mais engessada, estática, porque não pode se sair, né? Não pode se sair devido à pandemia. E muitos casais chegaram a se separar, tem até estatísticas sobre isso. Muito, e mais vão ainda, sim. Além de que houve o aumento das questões de violência doméstica, pelo menos aqui no Brasil, houve muito aumento das questões de violência doméstica. Gostaria de saber como é que você, representante nesse momento, né, da psicologia somática, vê essas questões. Uhum. Bem, realmente estamos num mundo em que se a gente já achava, e eu gosto muito do budismo, do Tao, que fala sempre da impermanência, teoricamente, agora a gente está lidando com a impermanência constante, não é? Mas há coisas que de facto são constantes, que são conhecimentos que nós temos ancestrais. E uma das primeiras frases que eu aprendi quando eu comecei na psicoterapia foi que a maior repressão, maior a perversão. E neste momento, por haver repressão, já não só aquela que já há, que achamos que somos livres, mas ainda há racismo com homofobia, com homossexualidade, com identidade de gênero, com transgênero, com aquelas coisas que surgem para haver liberdade e mal usadas são péssimas, enfim, com tudo isso. Esta questão de viver para dentro e de agora haver uma excitação excessiva em que a pornografia, os filmes pornográficos de sexo explícito, o XXX, começam a ser muito mais consumidos, porque eu não posso correr para meu namorado, porque vive longe, ou para minha amante, ou para meu amigo colorido. Em Espanha se chama, em Portugal, o amante é o amigo colorido. Ou em Espanha, amigo com direito a sexo, a toque, mas é só amigo, não é mais nada do que isso, né? E na Suécia, e nos países nórdicos é muito mais genital do que afetivo. Cada país tem as suas questões, né? Aqui no Brasil, as nomenclaturas são mais genitais. São mais genitais, né? Quais é que são no Brasil? Quais é que são aí? O que falam aí? Aqui se fala sendo hétero, né? Ou sendo homossexual, se chama, para o homem, né? No caso, pau amigo. Ah, pau amigo. Isso, pau amigo, exatamente. Então, acho ótimo, eu nunca tinha ouvido. Pau amigo é ótimo.
Amigo anda sempre por lá, porque tem que ser amigo, pelo menos amigo, né? Mas en realidad en este momento, uno de los lugares donde está entrando más a sexualidad en un segmento ocular, o Reich, estaria aqui enlouquecido com a vegetoterapia dele, né? Muito pelo segmento ocular e levar para o genital vai criar problemas como já está criando, porque nós já vivemos em uma sociedade muito estimulada no olho, pouco estimulada no ouvido e pouco estimulada de pescoço para baixo, no toque, a circulação que não está andando. Então, está havendo um consumo de pornografia, porque a pornografia é interessante para ver os corpos, é divertido, até o casal ver pornografia, ou filmes eróticos ou sexuais, até podem divertir-se muito fazendo, não sei como, porque às vezes a perna está na janela ou está no frigorífico, e há que ser contorcionista para fazer tudo o que fazem nos filmes sexuais com sexo explícito. Mas pronto, é uma forma de consumo, desde como novamente cuidado pode ser interessante, mas neste momento, nessa franja ocular em que tanto está acontecendo, tanto as chamadas sexuais por videoconferência ou por voz, estão neste momento a ser muito empolgadas. Inclusive, outro dia eu vi que em Bélgica, em Espanha, ia criar uma aplicação para ter sexo virtual, para evitar que as pessoas se encontrem, para evitar a transmissão do Covid e de outras coisas. Portanto, já estão criando no Japão umas projeções holográficas e como se estivesses ao lado do teu cliente ou tua pessoa, para tu teres quase que uma relação sexual virtual. Caminhamos para isso. Espero que não cheguemos só a isso. Eu acredito que o ser humano não vai aguentar. Mas as relações virtuais, há uma coisa que os estudiosos do marketing sabem. O corpo não distingue o real do imaginário na maior parte das vezes. Por isso a gente se excita vendo um filme, mesmo que está na tela, já passou, já foi gravado e não é real. Eu me excito nesse momento porque me entra pelos sentidos, meu corpo se estremece. Com medo, com tesão, com vontade, com susto, porque o meu corpo está passivo, mas o que me entra pelos sentidos toca naquilo que eu recordo, que me provoca sensações que eu já conheço. Eu reconheço porque eu conheço. É neste momento em que pedido não toca, não beija, não abraça, e claro, se eu beijo menos, se abraço menos, se me encontro menos, supostamente tenho menos contatos sexuais se a pessoa não vive perto, ou se está em casa e não é alguém que eu gosto, também não quero porque eu não queria ficar, ou se está muito perto e gosto muito, há um monte de bebês que vão nascer agora em dezembro, tá? A população que ficou tendo sexo está agora fazendo bebês, e há uma quantidade de pessoas grávidas, pelo menos aqui, que vai ser o baby boom, típico das guerras, se estivéssemos em guerra. Mas neste momento, os distúrbios sexuais, a masturbação em excesso, a perversão mal usada da pornografia como substituto à dificuldade de contato, e como há tantas questões sexuais mais resolvidas, se eu utilizo a ejaculação, a masturbação, a pornografia, os filmes, eu me descarrego genitalmente e eu não trabalho a minha sexualidade no vínculo. E isto está sendo já um problema. Há uma cisão, né? Uma cisão bem no meio do corpo. Sim. Há inclusive aparelhos que têm sido criados que ficaram esgotados no Amazon, aparelhos tanto para homem, para mulher, para comprarem, para se oferecerem, para provocarem orgasmos, que trabalham com ar aspirado. E que tem sido mesmo uma oferta, agora não sei se chegou já ao Brasil, tem sido uma coisa que quebrou os estoques de Amazon, tanto para homem, para mulher, para ter sexo solitário. Portanto, estamos caminhando para algo que, por muito que a gente fale, não, nós como terapeutas, psicoterapeutas, precisamos perceber que está à nossa volta essa pressão social de fica tão autônomo, tão distante, tão isolado, para não precisar do outro, não vincula com o outro. Não estão sabendo mais criar vínculos, né? E o sexo é um ato, o ato sexual é um ato de vínculo. Algumas pessoas conseguem fazer sem, mas é uma troca, é um corpo literalmente junto com o outro, né? Sim. É um diálogo. O momento da fusão, o momento do toque, o momento de diálogo, até mesmo não havendo amor, porque eu posso perfeitamente ter uma relação sexual e ter muito prazer. Há pessoas que não se amam, há muitos tipos de amor. Eu posso ter muita excitação por uma pessoa, mas não ser a pessoa com quem eu quero compartilhar a minha vida. Por visto que isto não soe romanticamente, a realidade é essa. Claro que se as duas coisas estão juntas, que nem sempre é fácil, às vezes eu romanticamente estou com uma pessoa, mas nós não nos entendemos sexualmente, ou temos que trabalhar muito a sexualidade. Eu tenho muitos casais que lhes acontece isso. Se ama muito, mas o cheiro, a dinâmica, a libido, ela é diferente.
E Não eles têm outro consegue. tipo de É uma experiências. Acontece. dificuldade. E há dificuldades. Agora, de facto, esta questão de a libido, o desejo, a sexualidade, como fazer, estes temas que estão aparecendo agora são fundamentais para eu perceber como é que neste momento cada um olha sem falso self para o que lhe está acontecendo no corpo, como eles estão afetando, porque agora não somos nós duas só que estamos a falar da sexualidade, o que está afetando o mundo dos nossos clientes. Nós duas e todos os que nos estão observando, estamos todos no mesmo barco. A tua sexualidade é afetada, a minha sexualidade é afetada, meu corpo é afetado. Nunca trabalhei tanto online como agora. Eu já trabalhava muito online, mas agora passei a trabalhar o dobro, o triplo, o quádruplo online. Portanto, meu corpo também está passando por uma transformação. Uma Que transformação. eu preciso encontrar formas de equilíbrio. Eu estou casada há 30 anos, eu tenho 3 filhos, meu corpo vai mudando, minha energia eu tenho que cuidá-la. Os clientes que acompanho vão relatando questões também psicológicas e biológicas, desejos reprimidos novos, fantasias nos sonhos, porque ao estar muito estimulado aqui, o mundo onírico muda, o conceptual muda. E o desejo do que não tenho, ou desejo, ou não tive, ou gostaria de ter, fica esperando numa porta difícil de fechar. Fica ainda muito mais intenso. Então, são temas muito grandes, não é? Sim, sim, são temas muito grandes. Todos os dias coisas novas. Te ouvindo falar, né, sobre essas diversidades e como nós nos impactamos com o outro, eu estou aqui pensando quais são as diferenças, assim, como aí vamos fazer alguns recortes. Como a mulher vê a sexualidade, né? Vê não, experiencia. Como o homem experiencia, como os continentes, no geral, experienciam, como aí as culturas, né? No caso dos continentes, a questão das culturas, e a questão da, das relações étnicas, né? De como é que essas coisas afetam. E as vulnerabilidades sociais também, Uhum. financeiras, por exemplo. Bom, Um bocado de recorte, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre fizeste isso. uma pergunta que daria para a gente estar aqui 400 anos só discutindo, enfim, social, cultural, étnico, racial, enfim. Mas sim, de facto, dependendo do sítio, dos lugares onde se mora, das crenças, a sexualidade muda. Esta coisa da igualdade entre homem e mulher, eu não gosto. Igualdade de direitos, sem dúvida, mas somos biologicamente diferentes. A nível de cérebro, temos o cérebro de forma diferente colocado, e a diferença é maravilhosa. A diferença de orientação, de toda esta diversidade é maravilhosa. A diferença de raças é maravilhosa. Já chega de tanta loucura e tanta repressão e tanta Ainda tortura. bem que é diferente, né? Ainda bem que somos diferentes. Eu não quero ser igual a uma mulher, eu não quero aquele cheiro de mulher na minha cama. Eu sou heterossexual, então, ok, eu quero uma diversidade, uma mão diferente, tenho sensações diferentes. Há coisas que eu quero sentir de uma forma que eu gosto. Talvez um dia experimente outra coisa e gosto de outra coisa. De momento, estou feliz assim. Mas se No nós vamos. momento basta. O momento está ótimo, estou bem, estou feliz, e assim continuarei, espero eu. E se não, logo se verá, não é? Mas se nós vamos aos continentes e nós vamos, por exemplo, a diferença que temos entre Europa, América, África, de facto há muita diferença. Em Espanha não tanto, agora já começa a haver muita mais diversidade cultural, é um país mais fechado para certas coisas, não tanto agora em certos lugares, mas Portugal é um país que pela viagem, porque é imigrante por natureza, tem muita mais diferença cultural entre pessoas asiáticas, pessoas africanas, pessoas sul-americanas, pessoas índias, da Índia, pessoas que vêm do Brasil, que são multirraciais, que têm uma mistura maravilhosa, super exótica de raças, não é? Que eu acho fantástico, uma coisa linda. E então, a nível, por exemplo, do que os países latinos, considerados os latinos que também são culturais, católicos, apostólicos, variam entre os que são muito religiosos, que ainda são muito reprimidos, na sexualidade mesmo que se diga que não, e então essa coisa da monogamia e da sexualidade só para ter filhos ainda está, mesmo que se seja muito evoluído, e então ainda se olha de lado para quem tem uma vida um pouco mais aberta, e temos os jovens dessas culturas que querem romper com isso tudo, e muitas vezes ficam na polaridade, muita promiscuidade, às vezes com pouco cuidado, e achando muita liberdade, e depois tem estupro. E então tem grupos de jovens estrupando
aquelas que acham que sim que estão disponíveis coisas horrorosas, já por não dizer macabras, que acontecem nos extremos polarizados. Então, a repressão e a liberdade extrema sem um mínimo de forma. Então, neste momento se vive na Europa uma dicotomia entre no norte, Suécia, tudo bem, a gente pode ter sexo de noite com estranhos, é bem visto, one night stand, como se fala, eu posso ter uma noite sexual muito desconectada do coração, mas o índice de suicídio é enorme, porque o ser humano pode durante um tempo se divertir muito fazendo isso, mas tem um tempo que precisa vincular, e tem um tempo que precisa encontrar outra forma. E depois temos as pessoas de raça branca, 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 que se relacionam por uma questão sexual, porque talvez tem mais líbido, com pessoas de raça negra, 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 e que agora vêm do continente, e a líbido é totalmente distinta. Então, não acompanha. Percebo, né, que tem uma caminhada, né, nas relações raciais, e percebo muito a questão das pessoas negras serem muito sexualizadas. Né? E isso pode levar tanto para o extremo, como você traz, do estupro, e até mesmo com consentimento, mas uma cisão do pertencimento, do direito daquela pessoa de que ela pode vivenciar o corpo dela como ela quiser. Né? Então, tanto isso acontece, a sexualização para as pessoas negras acontece tanto com os homens quanto com as mulheres. Sim, acontece. Acontece como acontece também no Japão. No Japão, que o corpo é visto totalmente diferente, com toda essa história da geisha e da fantasia, acontece também outro tipo de estupros. Ou na Coreia, se a gente abre a mente e vê o que está acontecendo naquelas culturas que têm culto ao corpo e aquelas que têm um culto à mente, as que têm um culto ao corpo mais latinos ou mais caribenhos, as que têm o culto à mente, essa cisão nas polaridades nos levam sempre à frustração e à patologia. Se tem muito a energia vital na cabeça, eu esqueço o corpo. Se tem energia muito vital só no corpo, eu esqueço a cabeça, então é estupro. Portanto, essa contenção, essa educação que precisamos fazer na base aos nossos filhos, que acho que é a única forma, com a educação, com começar a passar uma mensagem desde a base, desde a escola, em que eu, não sei no Brasil, mas eu estou muito triste com a educação sexual que se dá nas escolas, porque continua se dando a educação sexual do menino tem pênis, a menina tem vagina, tem cabelinho. É a biológica, tem que ter cuidado porque podem ficar grávidos, tem cabelinhos, o óvulo fecunda, se eles não lhes ajudam a saber o que é um orgasmo, ao que é o prazer, a saber que há diferentes gêneros, a fazer de uma forma muito mais explícita, a dizer como se coloca um preservativo, o que significa isso, qual é a sensibilidade do corpo, como é que são os sentidos, o que é uma relação consentida, o que é o abuso, o que eles têm que evitar, enfim, há tantas coisas que podiam falar mais explicitamente. Não se ensina nas escolas. É biologia pura. Mas aqui no Brasil, não, eu não conheço. Desconheço uma escola que tenha... e aí falando das escolas públicas, que foi de onde eu vim, eu desconheço uma escola que coloque desde novinho já nessa perspectiva. Porque a sexualidade a gente tem desde que a gente nasceu. Vimos a sexualidade, não é? Então, como não falar sobre isso com uma criança? Obviamente, com a especificidade de ela ser uma criança, né? Uma forma de falar diferente, mas como não falar? Não entendo, porque a gente vem da sexualidade, então como não falar? Não compreendo essa questão. Mas sabes que, Joana, e é muito gira esta conversa e te agradeço muito, porque há que pouco a pouco desconstruir para a gente perceber até mesmo psicologicamente o que tem acontecido, por que isso acontece. Há uma crença que é transversal, de que se eu falo muito de sexualidade, a pessoa fica uma ninfomaníaca. Se eu falo de uma criança de sexualidade, ela não vai parar. Se eu visto um rapaz de cor-de-rosa, ela vai ficar homossexual. Se uma menina começa a brincar com caminhões, ela vai ficar lésbica. Então, há uns clichês e umas crenças de que fazendo coisas que são sociais, culturais, aqueles vão a identificar-se sexualmente com não sei o quê. E então, se eu falo de sexualidade cedo demais a uma criança, mesmo que ela pergunte, porque a sexualidade para responder à criança não surge quando o adulto quer, é quando a criança manifesta. A manifesta aos 6, 7 anos, há que responder. Não há que dizer, ai, não tem idade. Não, já aconteceu. Outro dia uma paciente minha me dizia, minha filha tem 3 anos, e ela se começou a masturbar. E ela se começou a masturbar antes de ir a dormir. E o problema é que ela se masturba também quando está no infantário, antes das 6, as professoras
estão querendo que eu fale com ela para ver se lhe ajudo. Como é que eu falo com minha filha de 3 anos que ela não tem que fazer? E eu falei, como vai falar? Não vai falar, vai ter que falar com as professoras para que acolham isso amorosamente, que lhe ponham um lençolzinho em cima, ela não está fazendo nada errado, é uma descarga do seu próprio corpo, que ela descobriu porque a mulher costuma descobrir por acaso muito mais cedo que o homem, e ela é a forma que ela tem de se acalmar. Por que isso é errado dela fazer assim com a Xuxa na nariz, ou dela fazer um movimento, ou dela correr muito, ou abraçar um boneco? É simplesmente uma coisa que descobriu no corpo, que está dando a sua expressão natural. Mas então virou uma coisa, pois, mas sei que então as outras crianças vão ver. Então, e que bom que vejam, como na natureza acontece. Se vem, vem, cada um fará, outro não fará, porque a curiosidade é mesmo isso. Quando a gente coloca que é mau, a primeira castração que nós temos é não mostra, não toca, fecha a perna, cruza, porque isso tem sido de péssimo para a mulher e sua sexualidade. Cruzar as pernas, ter a sanita em vez de ter o cócoras, né? Tem sido péssimo para a pelvis da mulher. O homem pode andar com a perna aberta, mas a mulher não. E isso contribui muito para que a gente crie uma couraça pélvica, né? Sim. Então, é terrível. Algumas pessoas fizeram algumas colocações bacanas aqui. Nazaré Fonseca colocou: quando morei na Bélgica, conheci essas situações de casamento das mulheres e homens belgas com pessoas negras e um forte imaginário da sexualidade com as mulheres orientais. Beatriz, terapeuta, colocou: a criança mostra que está pronta para falar sobre a sexualidade. A dificuldade é sempre dos adultos. João colocou: deveria discutir numa perspectiva sociológica, também fazendo um diálogo com outras áreas, como a biologia, a história também, até para despertar um senso mais crítico. Sim, esse trabalho interdisciplinar é excelente, era o que devia acontecer, né, nas escolas. Isso, deveria. Uma pessoa mandou uma pergunta aqui. Seguinte: há uma jovem perto dos 40 anos que desde jovem sente muita dor e a gineco disse que se chama vaginite. E a outra pergunta aqui: além disso, chega pouco ao ápice, pois sente anestesia e não chega ao orgasmo. Sim. O vaginismo, que habitualmente tem a ver com muita dor e a vagina que fecha quando há penetração, está muito relacionada com coisas muito arcaicas. A vagina tem anéis, e então eles precisam dialogar entre eles para quando há penetração sentir que não há perigo. E então, porque a penetração na realidade, por muito que seja uma coisa biológica, a gente conhece, assim que a gente está, não deixa de ser uma coisa, entre aspas, violenta, no sentido de que alguém penetra no nosso corpo. Quando isso se faz uma associação inconsciente com algo que tem a ver com romper fronteiras, que pode ter havido abuso sexual ou não, mas algo que rompe as fronteiras, até mesmo a nível uterino, os esfínteres são ligados intimamente ao mundo reptiliano, e a parte parasimpática, ela fecha, e ela coloca os anéis, às vezes, do intermédio, fechados. Então, nem o pênis consegue penetrar, nem a vagina consegue deixar que aconteça. E entre a dor, a dificuldade do orgasmo é muito maior, porque entre a dor libera muita mais cortisol. Eu tenho medo de ser magoado. Fico em perigo no ar relaxamento. Em perigo, ele se enrijece totalmente. Ele fecha, mas não é só a vagina, fecha as pernas ficam em tensão, as nádegas ficam em tensão, o coração fica a bater forte, não é de excitação. É de perigo, é como se tivesse um leão na minha frente. Eu não corro porque é um leão, eu corro porque tenho medo. Então, o medo e as hormonas fazem com que todo o processo biológico fique comprometido. E depois se cria um ciclo viciado. Como tenho dor na penetração, eu tenho medo cada vez que vai acontecer, porque meu companheiro ou minha companheira na penetração vai me pedir e novamente vou voltar a viver horror. Então, se criam ciclos viciados em que vai vir aquele... É como insônia. Eu passo o dia todo pensando que vou chegar à noite e não vou dormir. Então, meu corpo já fica carregado, não é só por isso, carregado de uma excitação e de uma angústia. Então, o vaginismo se pode resolver muito bem, demora-se o tempo, mas ele não é uma questão biológica, é uma questão psicossomática. Ela tem uma origem na infância, tem uma origem na construção da biografia sexual, da construção do contato entre o simpático, parasimpático, e quanto eu tive si ao meu corpo, dentro de mim, fora de mim, no próprio laboratório sexual familiar que eu tive, nos territórios seguros. E quando nós temos pessoas que têm vaginismo e fazemos uma biografia da pessoa, não só sexual, mas uma biografia psicoafetiva vincular, encontramos sempre
grandes dificuldades de senso de segurança. Sempre. Eu estou me lembrando aqui de uma questão de uma pessoa que uma vez me procurou, não como terapeuta, mas assim, porque sou psicóloga e a pessoa quis tirar essa dúvida comigo. A pessoa sempre que faz o ato sexual se sente muito triste depois. Não no momento, mas depois se sente muito triste. O que você me diria sobre isso? Há Nos dias. pessoas. Sim, isso é uma coisa que é mais habitual do que a gente imagina. A curva do orgasmo, ela é como a curva emocional. Ela tem uma praia, que é uma excitação, ela tem um momento da excitabilidade que ela vai subindo, ela tem um cume, em que há 9 tipos de orgasmos, 9 graus de orgasmo, dependendo da pessoa, dependendo de quanto hora, mas nós chegamos habitualmente ao grau 4, mas podemos chegar ao grau 9, o nirvana ou a desconexão da consciência, mas pronto, chegados ao pico, ao êxtase, que não é É bem o que êxtase, queremos, né? né? Chegar ao estágio 9. É o que a gente quer também, se chegar naturalmente, mas se pode. É um estado mais de consciência, de evolução do corpo também, que o corpo conhecemos mal. Há muitas coisas que se podem fazer para que o corpo dê uma resposta muito maior. Mas, chegado ao pico, acontece que algumas pessoas têm essa descarga, porque a descarga do orgasmo, na realidade, é uma descarga também do sistema reptiliano. Ao chegar ao sistema reptiliano, toca coisas, muitas vezes, de não descarga de outros sistemas, mas que estão lá. E então, às vezes, a pessoa toca lugares de tristeza, de vulnerabilidade do inconsciente, que estão lá à espera. Tanto que, por exemplo, no Tantra e no Tao, se utiliza os graus do orgasmo e os momentos de êxtase para liberar traumas. Porque no momento do êxtase, do grande êxtase, a pessoa derrete as coraças da personalidade, das estruturas de caráter, e então aí fica o id. Então, ao ficar o id, eu faço a descarga, e nessa descarga eu enfrento a tristeza, abandono, a negligência, a indiferença, a falta de segurança, e me deparo com a parte mais vulnerável, muito arcaica, e então eu Então, sem preciso a pelo menos defesa. aturar. Sim, eu Porque à preciso pelo medida menos. que a gente que as couraças elas se dissolvem, que as couraças são nossas defesas, a gente fica sem a defesa e entra em contato total, como se fosse ainda mais intenso, né, Isso. desprotegido em relação ao que É. estava dentro. Magnífico, É, magnífico. aliás, isto é muito interessante porque, por exemplo, eu me comecei a interessar muito por estas coisas há algum tempo, mas há uns 15 anos assim, eu tive uma conversa interessantíssima com um osteopata e depois eles começaram a vir bastante. Osteopatas, quiropráticas, massagistas, muito experientes que eles diziam, eu preciso ser também psicoterapeuta, pelo menos fazer o curso, por quê? Porque eu não conheço da mente humana, mas quando eu toco as pessoas, elas ficam em um estado certo, relaxado, as coraças ficam dissolvidas, e eu consigo que as tensões fiquem melhor, elas têm ataques de choro. Elas às vezes entram em estados regredidos. Elas começam a dizer que vêm coisas, eu não sei o que perguntar, mas eles saem de lá muitas vezes assustados. E eu sinto que algo acontece. É o mesmo processo. No momento em que algo é liberado também o inconsciente, porque na realidade, naqueles segmentos, naqueles nós que o Reich falava, em que tanta razão tinha, muito ligados aos segmentos e aos chakras que tanto se conhecem no Oriente, ligados às glândulas, está a informação de vivências vividas sem perigo. Então, no momento que elas se dissolvem, a memória não está ainda preparada para receber o chute de informação. E entra de novo em, que é isto? Ainda não teve tempo para ressignificar, não teve tempo para levá-lo ao consciente, aquele lugar aqui como se fosse o córtex, o sistema límbico e reptiliano. Não teve tempo para fazer o translation up, a tradução para cima. Só teve a sensação, que é a linguagem do sistema reptiliano, e a emoção, que é a linguagem do sistema límbico. Não lhe deu tempo a renomear, a negociar, a fazer um diálogo interno. Ah, ok, já não estou em perigo, isto me aconteceu, agora posso fazer ponte, pedir ajuda, ressignificar, é outro momento. Não dá tempo. Acontece como uma queda do precipício, não é? Fantástica! Muito Estou interessante. aqui tendo um orgasmo intelectual com tudo que você está Bom, trazendo. orgasmo intelectual eu adoro mesmo. Muito obrigada, Maria Delmar. Gostaria de agradecer, né? Nós já estamos aqui já realmente com o tempo
já para terminar, gostaria de agradecer em nome de toda a comunidade Libertas. Aqui as pessoas falando que você é fantástica, falaram do teu livro, algumas pessoas perguntaram, outras colocaram teu livro, as pessoas concordando com as colocações, né, trazendo o quanto é pertinente falar sobre isso, e muita gente também já animada, te esperando para o módulo que você vai dar no internacional, né, da análise bioenergética pelo Libertas. Então, quero te agradecer também, meu nome como uma grande fã sua, como alguém que entrou na clínica e foi procurar artigos e achou você, e nunca nos meus sonhos eu imaginei que ia estar aqui conversando com você. Então, isso é maravilhoso. Muito obrigada. Joana, muito obrigada pelas tuas palavras, pela tua gentileza, pela tua curiosidade e pelo ágil que te vejo fazendo perguntas e clínica, portanto, também te admiro muito. Admiro pessoas que são curiosas, dinâmicas, a vossa comunidade também, que faz uma labor também social magnífica. Portanto, obrigada pelo convite. Eu é que me sinto honrada, espero que tenha ajudado e terei todo o maior prazer em colaborar convosco e desejando conhecer o grupo e dar essa troca em que aprendemos todos juntos. Ok? Ok, boa noite a todos e agradecemos também a todos e todas que estiveram com a gente aqui nesse Todos. momento maravilhoso. Então, aguardemos que Maria Delmar agora está chegando na comunidade Libertas. Muito bem. Muito obrigada, minha querida. Um bom descanso para todos, um bom resto de fim de semana e boa sexualidade, boa libido, boa vida. Que possamos honrar a vida vivendo-a Exato, plenamente, plenamente, orgasticamente. orgasticamente, sim. Obrigada, minha querida. Um beijo enorme a todos.